Boa noite, meu povo. Vamos chegando aí. Nossa live de sábado às 10 horas da noite. Estamos aqui, graças a Deus. Eu quero agradecer a Deus pelo lugar por estarmos aqui juntos, compartilhando um pouco da palavra de Deus, daquilo que Ele tem colocado em nossos corações. E hoje nós queremos dar continuidade à última live, que nós falamos justamente sobre a vida cristã. O que é que define uma pessoa cristã hoje? É justamente sobre a vida cristã. E o que é vida, meus amados? Vida, ele vem trazer o sentido de costume, de hábitos, algo que está relacionado justamente àquilo que você faz todos os dias, sem fazer muito esforço, sem ter que pensar muitas vezes naquilo, é algo automático. Pai do Senhor, meu irmão Ribamar, seja bem-vindo, meu amigo. E hoje eu queria falar com vocês justamente sobre algo que faz parte da vida cristã. Isso é algo que precisa fazer parte da sua vida e da minha vida todos os dias. É algo que nós precisamos entender o porquê nós fazemos isso, o para que nós fazemos isso, e isso vai definir também o porquê é que você não faz. Uma coisa interessante que a gente pode pensar nesse momento é justamente que aquilo que eu vou dizer aqui para vocês vai fazer total sentido para aquelas pessoas que não podem, ou melhor, que não conseguem fazer aquilo que faz parte da vida cristã. E hoje nós vamos falar justamente sobre a oração. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é que Jesus ele fala a respeito da oração. A Bíblia ela vai citar algo no livro de Lucas, no capítulo 18, quando Jesus ele traz justamente uma parábola falando a respeito da oração. Jesus ele vai falar justamente sobre a necessidade ou a ordem, o dever de todo cristão de orar. Ele vai falar a respeito da necessidade do cristão não desanimar na oração, nunca parar de orar. E ali em Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao 8, ele vai começar a falar justamente sobre uma viúva que vai importunar um juiz para que ele possa responder a sua causa. E ali ela vai insistir para que até que aquele juiz venha a responder a sua causa. E Jesus ele é bem sucinto quando ele fala justamente sobre isso. E isso vai conectar com aquilo que Paulo diz em Colossenses, quando ele diz que você deve orar sem cessar. Só que o que acontece muitas vezes conosco é que a gente não sabe por que a gente está orando. E isso vem justamente do sentido do que é oração para mim e para você. O que é oração para você? O que é oração para mim? Então, quando você entende, tem um conhecimento de por que é que eu preciso orar, por que é que Jesus ele fala tanto a respeito de oração, assim como Paulo fala, assim como o próprio Lucas expõe isso a respeito de Jesus, que é o livro que mais fala sobre oração, Jesus fala sobre oração. Você tem que entender que a oração ela é o meio de comunicação entre Deus e o homem. A oração é como uma ponte aonde o homem e Deus eles se encontram. É como se você marcasse um horário com Deus e a oração é justamente a ponte aonde vocês vão se encontrar. Não existe conexão com Deus sem oração. Não existe um relacionamento com Deus sem oração. Já pensou? Muitas pessoas aqui talvez eu nem conheça. Já pensou se eu nem falo com você muitas vezes todos os dias ou com uma certa frequência e ligasse para você pedindo algum dinheiro, pedindo alguma coisa? É assim que a gente faz muitas vezes. A gente vê a oração como um meio de petição. A gente tem que entender que é por isso que muitas pessoas elas não oram. Por quê? Porque elas veem a oração como meio de petição. E o problema é que quando a gente ou a pessoa ela está pedindo alguma coisa, ela quer resposta imediata.
É como uma ligação que você faz para alguém, você espera que alguém te responda, você espera que alguém te responda naquele momento que você está falando com a pessoa. Sabe? E o problema da gente é achar que Deus é homem, mas Deus não é homem. Deus, ele age diferente. A Bíblia diz que um dia para Deus pode ser como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você entende isso? Deus sempre vai estar acima da mentalidade humana. Então, quando eu entendo que a oração é um meio de comunicação, quando eu entendo que a oração é a ponte entre mim e Deus, amados, se eu olhar para Deus de forma diferente do que muita gente vê, porque quando a gente fala de oração, a gente pensa logo em pedir algo para Deus. Oração é só pedido, é só chegar para Deus e dizer: Deus, me abençoa nisso, me abençoa naquilo, abençoa minha família, faz isso, faz aquilo, me dê, me dê, me dê, me dê. Você já parou para pensar que a oração é justamente o momento de entrega? A Bíblia e Jesus, ele vai citar uma coisa muito importante que a gente precisa entender aqui. Jesus, ele fala sobre 3 reinos. Posso chamar de níveis, eu posso chamar de fases, eu posso chamar de reino. Mas eu quero que você entenda, Jesus, ele fala justamente sobre o pedir, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Aqui nós temos 3 níveis, amados, ou 3 tipos de mentalidade aqui. Existem aqueles que vão chegar para Jesus ou para Deus e vão dizer: Pai, me dá, me dá, me dá. E podem até receber respostas. Mas, amados, a oração não fica só aqui. A oração não fica só na fase de pedir alguma coisa para Deus. Sabe? Acho que a melhor parte de falar sobre oração aqui é falar sobre relacionamento com Deus. A melhor parte aqui sobre oração é justamente a comunicação, aonde você fala com Deus não para pedir, mas simplesmente porque você o ama, porque você quer estar na presença dele. Você quer estar perto do seu Pai, você quer estar perto dele. Você não está ali somente para Deus: eu preciso, eu quero, o Senhor pode fazer, então me dá, me dá. Não, você está ali justamente porque você quer estar perto dele. Eu vou falar algumas coisas sobre oração aqui, de petição, mas eu quero que você entenda algo aqui comigo que tem tudo a ver com o que eu vou falar. Deus, ele quer que você peça para Ele, mas principalmente entenda, amados, a oração é o meio no qual você está perto dEle, você quer estar com Ele. Essa fase da busca, né? Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abre-se-vos-á. Amados, um dos melhores momentos da oração é justamente o buscar e o bater. Porque é o momento onde você não está querendo algo de Deus. Você quer dar algo para Deus. Você está dizendo: Deus, eu não estou aqui somente para te pedir alguma coisa. Eu estou aqui simplesmente para passar tempo contigo, para me relacionar contigo. Porque, amados, relacionamento com Deus existe sim na palavra, porque você conhece a Deus. Mas Deus quer te conhecer melhor, entende? Às vezes a gente pensa assim: poxa, mas Deus já me conhece, Deus, ele me criou, mas ele quer te ouvir também. E essa parte mais maravilhosa da oração, uma das coisas que a gente tem que entender é que Deus é tão lindo e tão maravilhoso e tão simples, que por mais que ele te conheça, ainda assim ele quer ouvir o que você tem a dizer. Ele quer saber dos seus sentimentos, ele quer saber das suas intenções, ele quer saber de tudo que ninguém quer saber. O melhor de tudo é que você vai estar na presença de alguém que te ama, na presença de alguém que quer estar com você. Pensa só quantas vezes você queria estar com pessoas e pessoas não quiseram estar com você. Às vezes nosso problema é depositar esse sentimento que a gente tem de querer preencher um vazio, preencher uma necessidade de estar com pessoas. E que infelizmente estar com pessoas muitas vezes, amados, vai gerar frustração, vai gerar tristeza, vai gerar rejeição, vai gerar desprezo. E, amados, na presença de Deus isso não existe. Na presença de Deus você só se sente completo porque Ele te completa e você completa Deus. Eu quero dizer algo para vocês aqui. Jesus, ele falou sobre o dever sempre de orar e não desanimar.
Porque muita gente desanima de orar. Porque muita gente perde o ânimo e para de orar. Porque não conhece o Deus que tem, não conhece o Pai que tem. Se você conhecesse o Deus que você tem, se você tivesse a certeza que Ele te ouve, então você não desanima na oração. O apóstolo João, ele diz, lá em 1 João, no capítulo 5, ele vai dizer no versículo 14, 15, se eu não me engano, até o 16. Se nós sabemos que Ele nos ouve, nós temos a certeza de que nós receberemos aquilo que nós temos pedido para Deus. Nós teremos a resposta daquilo que pedimos. Ele diz, nós já alcançamos a resposta daquilo que eu peço, porque eu sei que Ele me ouve. Mas como é que eu vou saber que Ele me ouve se eu não conhecer a Deus? Saber é conhecimento. Conhecimento só pode ser adquirido com relacionamento. É igual você, às vezes você pode falar com uma pessoa, ela pode até te escutar, mas às vezes ela não pode te atender. Saber que Ele me ouve é saber que eu vou obter a resposta que eu peço para Ele. Então eu não perco o meu ânimo em orar se eu tenho a certeza de que eu alcancei a resposta, de que eu alcancei aquilo que eu pedi para Deus na oração, ou de que eu alcancei Ele mesmo por estar na presença dEle. Então eu me alegro porque eu já tenho a resposta mesmo sem tê-la fisicamente, entende? E isso está relacionado justamente com fé. Porque não tem como eu ter fé se eu não ouvir as palavras, se eu não meditar na palavra de Deus, porque Romanos capítulo 10, versículo 17, ela diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muita gente quer resposta de oração, muita gente desanima na oração, quer respostas e porque demora desanima na oração. Porque ela perde a fé, ela perde a preciosidade de entender que Deus, Ele me ouve, eu tenho essa certeza e isso não vai mudar. Amados, eu entendi através do Espírito Santo de Deus que o que está ao meu redor não pode mudar aquilo que está dentro de mim. Se eu tenho uma palavra enxertada em meu coração, amados, eu não posso permitir que as coisas de fora interfiram naquilo que eu creio, naquilo que a palavra de Deus diz. Escuta só o que eu vou dizer para vocês. Por que eu não desanimo na oração? Porque eu tenho fé. Por que eu tenho fé, amados? Porque eu ouço e medito na palavra de Deus. Jesus, ele disse o dever de orar sempre e não esmorecer e não desanimar. Tanto é que ele faz uma pergunta no versículo 8 de Lucas 18. Será que eu vou achar fé na terra? Será que quando eu vier eu vou achar fé na terra? Por que Jesus estava perguntando isso, amados? Porque nós somos vulneráveis a perder a nossa fé. Não adianta você dizer para mim que vida cristã é uma vida onde, amados, eu vivo sem ler a palavra, eu vivo sem ter tempo para Deus, sem orar, sem buscar, sem bater na porta do céu. Isso não é vida cristã. Porque, amados, o mundo e a terra e tudo que é visível é passageiro. Tudo vai passar, amados, mas o que permanece é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. E se eu entendo isso, amados, então nada poderá me abalar. A Bíblia diz, podem correr os rios, podem vir os ventos, podem vir, amados, a chuva. Eu não serei abalado naquilo que Deus me falou, naquilo que Deus me revelou. O que é que Deus te falou? O que é que Deus te revelou? Permanece naquilo que Deus te disse.
Amados, em nossa volta as coisas podem ser mudadas, mas se eu permanecer na palavra de Deus, amados, eu entendo que a alegria do Senhor é a minha força, porque eu entendo que eu ando na presença e na palavra de Deus, e se eu ando na presença e na palavra de Deus, eu tenho força porque eu me alegro naquilo que Deus diz ao meu respeito, naquilo que Ele disse que já é meu. E você entende isso? Amados, há tanta coisa que a palavra de Deus fala. Deus mora dentro de você, Deus mora dentro de mim, Deus está em mim, a própria alegria, a própria fé, o próprio amor está dentro de mim, e essa é a força que nós temos. Se a gente for olhar para o homem, se a gente for visualizar a situação externa da gente, amados, a gente vai ficar triste, a gente vai esmorecer. Quantos de nós já parou de orar? Quantos de nós já perdeu a frequência de oração diária? Quantos de nós perdemos o prazer de estar na presença de Deus? Deleita-te no Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia nele, confia no Senhor, e o mais Ele fará. O mais Ele fará. O mais Ele fará. O mais, esse mais é o que a Bíblia diz em Jeremias, quando ele disse que o meu desejo é cumprir a minha vontade na vida de vocês. Mas os meus pensamentos são maiores, são mais elevados, os meus planos são mais elevados, para vos dar um futuro bem-sucedido. Só que a gente tem que parar para pensar o que é um futuro de sucesso na presença de Deus. É uma vida baseada na fé, porque nós que fomos justificados, precisamos entender que a nossa vida é baseada não naquilo que vemos, mas naquilo que a palavra de Deus ela diz para nós. Jesus ele disse algo muito importante: aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que é que Jesus queria dizer? Aquilo que você mais valoriza, aquilo que tem valor para você, é aonde está o teu coração. O teu coração está posto naquilo que você mais valoriza no mundo inteiro. Se você se valorizar acima de Deus, amados, é onde estará o teu coração. É em você. Se você valoriza as pessoas mais do que a Deus, é onde vai estar o teu coração. Se você valoriza seus filhos mais do que a Deus, é onde vai estar o teu coração. Ei, põe o teu coração em Deus. Põe o teu coração na palavra, sabe por quê? Ela não pode ser mudada. A palavra de Deus ela é imutável. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e sempre será eternamente. Ou seja, amados, se a minha confiança e a sua confiança estiver em Deus, amados, a nossa alegria precisa estar na palavra, precisa estar em Deus. Então eu não desanimo na oração, eu não desanimo de passar tempo na presença de Deus, eu não desanimo porque eu sei em quem eu tenho crido. Porque eu sei que Ele me ouve, entende isso? Coloca isso dentro de você. Creia que Ele está te ouvindo quando você ora. Acredita nisso cegamente, amados. Não importa o que aconteça. Não importa se a resposta não veio daqui a 1 hora. Não importa se a resposta não veio daqui a 1 semana. Ei, Ele te ouve. Eu não vou nem dizer que Ele te ouviu na oração, não. Eu vou dizer que Ele te ouve hoje, agora, daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, 1 mês, 1 ano, 3 anos. Deus continua te ouvindo. Não desanima. Jesus disse: não esmoreça, não perca esse prazer de estar na minha presença comigo, junto comigo. Entrega ao Senhor as tuas necessidades, mas permanece na presença de Deus e você vai, amados, ter prazer não somente em pedir, mas em estar lá. A gente tem que parar somente de ver Deus como um banqueiro, que você está ali para pedir coisas para Deus. Não, amados, queira estar na presença de Deus. Deus diga: Deus, eu estou aqui, Pai, não para te pedir, mas simplesmente para me entregar, para estar contigo, para me relacionar. Eu sei que Deus quer se relacionar com a gente. Imagina Deus ansiando diariamente por um tempo para passar com você, para estar com você.
Pensa só, Ele quer te contar coisas que nem mesmo o homem ainda não recebeu, amados. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que nem chegou ao coração do homem, aquilo que Deus quer revelar para você, entende isso? Aquilo que Deus quer te dar é o que Ele não deu a ninguém, porque somente você pode acessar esses tesouros. Eu entendo isso, amados. Tem coisas que Deus vai me dar que Ele não vai dar para ninguém. Tem coisas que Ele vai dar para você que Ele não vai dar para mais ninguém. Porque é para você, entende? E através de você, isso que Ele vai te dar vai impactar outras pessoas, vai transformar vidas. E desculpa, amados, é por isso que você tem que entender isso. Não desanima, não desanima, não desanima, não pare de orar, não cesse de orar, porque isso faz parte da vida cristã. Não tem para onde correr, não tem, amados. É isso que Deus quer que você entenda. O poder que tem a oração está justamente em quê? Em eu saber o que é isso. A minha conexão com Deus. O meu relacionamento com Deus. A minha intimidade com Deus está baseada em quanto eu me entrego para Ele. Quantos de nós não nos entregamos para Deus? Nós só chegamos para pedir algo e vamos embora. Saímos da oração. Saímos daquele momento. Mas quanto mais eu me dou, amados, eu não vou falar nem de quanto tempo você ora aqui. O ponto não é o tempo. O ponto é o quanto você se entrega. Você pode ter 10 minutos com Deus, amados, e pode ser os 10 minutos mais poderosos da sua vida. Pode ser os 10 minutos mais preciosos da sua vida. Simplesmente porque você se entregou por completo naquele momento ali. E disse: Deus, eu não estou aqui somente para te pedir, mas estou aqui simplesmente para estar contigo. Porque eu quero estar na presença de Deus, simplesmente porque eu amo, eu o desejo, eu o quero. E para mim é isso que importa. Para nós é isso que tem que importar somente. É conhecê-lo através da palavra e passar tempo na presença de Deus. Amém, amados? E é isso que Deus quer colocar em nosso coração hoje, com muita alegria e satisfação que eu tenho em poder passar isso para vocês. Porque assim como Deus tem falado comigo, Deus, eu tenho certeza que tem despertado muitos aqui para poder entender isso. Que a gente não pode mais parar para olhar simplesmente a oração como algo para pedir, mas sim é um momento onde você pode ter intimidade com o seu Pai. Amém, amados? Glória a Jesus. Eu quero agradecer a você que está aqui hoje comigo, Ribamar. Eita, glória a Deus, meu querido amigo, está aqui junto com a gente. Flavinho, todos vocês, minha esposa e aqueles que ainda vão ver esse vídeo, que Deus abençoe vocês. Coloquem em prática o que eu estou falando com vocês. Sabe, tenha momentos de pedir, mas passe tempo na presença de Deus e simplesmente se entregue para Ele. Que eu tenho a plena certeza, amados, de que você vai sair de lá com mais dele e menos de você, entende? Isso não te anula, isso só te torna mais parecido com o seu Pai. E é isso aí, amados. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. E com fé em Deus, se Deus quiser, sábado que vem vamos estar aqui mais uma vez às 22 horas. Para podermos estar juntos, aprendendo, sendo transformados, aumentando a nossa fé, gerando fé em nosso coração através da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, te dê uma ótima noite de sono, um ótimo sábado, um ótimo final de semana, um ótimo domingo. Um forte abraço, hein? Até a próxima, galera. Tchau, tchau, pessoal. Fui.